Estamos com o ex-ministro Ciro Gomes, agora filiado ao PDT e já candidato a presidente da República, se não oficial, mas oficiosamente candidato a presidente da República pelo PDT. Doutor Ciro, antes da gente entrar na política, o senhor está na Companhia Siderúrgica Nacional, o senhor é o homem da Transnordestina. Da última vez que nós conversamos, falamos aqui de que ela está, pelo menos aqui na nossa região, praticamente parada, ou totalmente parada. Não deu para o senhor sacudir essa bicha para ela andar e dar os lucros que a gente espera que dê? Bom dia, Geraldo. Um abraço a você e a toda a boa gente brasileira de Pernambuco, que está ligada, como sempre, no seu programa. De fato, a Transnordestina, nesse momento, ela está passando dificuldades, mas ela tem 600 quilômetros, dos 1.800 quilômetros, tem 600 quilômetros prontos, 70% disso está no território de Pernambuco, tem 600 quilômetros em obra, basicamente, nesse momento, só no Piauí, e tem 600 quilômetros que ainda estão em fase de contratação. E nós temos algo ao redor de 1 bilhão e 600 milhões de reais de recursos que são contratados e que estão com diversas pendências a partir do BNDES, do BNB, enfim, de maneira que eu tenho lutado para tentar desvencilhar esses recursos, mas como tudo no Brasil, as coisas não estão bem também nessa área, não. Uhum. Bom, doutor Ciro, repercutiu muito a passagem de Roberto Jefferson pelo programa Roda Viva na segunda-feira, quando um repórter perguntava sobre Eduardo Cunha, que era chamado por ele de bandido, e mesmo assim ele estava aceitando Eduardo Cunha na administração do impeachment. E aí, como é que ele aceitava isso? E aí ele disse, eu vou lhe responder com uma pergunta. Quantos bandidos estão ao lado de Dilma? O senhor daria essa mesma resposta? Veja, o governo Dilma cometeu um grave erro de querer ser sério, como a Dilma é, eu sei disso, eu sei que está todo mundo muito aborrecido com ela, mas eu conheço a presidenta Dilma e ela é uma senhora honrada, nem no auge desse processo de impeachment, ninguém jamais a acusou do cometimento de qualquer desonestidade. Mas ela herdou um governo completamente mestiço do Lula, que esse sim é o grande responsável. Que pena, né? Caiu Vai retomar o contato. Caiu, a gente vai retomar. Chegando no quente. Pronto, doutor Ciro, a nossa ligação caiu no momento que o senhor dizia que Dilma tem valores, mas Lula parece que não tem. Não é que o Lula não tem, o Lula tem uma moral frouxa. Ele desenvolveu a sua concepção política aqui em São Paulo, onde eu estou trabalhando, e a moral política aqui de São Paulo é essa que o Roberto Jefferson colocou. É uma coisa completamente frouxa, um pernambucano não consegue entender, um cearense não consegue entender, um gaúcho não consegue, mas o Fernando Henrique tem a mesma concepção. Me disse pessoalmente que aquele que não contemporizar com a ladroeira não governa. E eu disse para ele que não concordava com isso. E o Lula pensa a mesma coisa. Uhum. Doutor Ciro, as pessoas dizem que o Brasil está precisando hoje, mais do que nunca, de um conciliador para assumir a presidência da República. O senhor tem esse perfil? Não tenho e não acho que o Brasil precise disso, não. Eu acho que é o contrário, eu acho que o Brasil precisa de alguém, não precisa ser eu, naturalmente, eu não posso dizer de mim isso, mas precisa de alguém que assuma um compromisso com o povo na eleição e vá governar com esse mesmo compromisso. E estabeleça um limite, para além do qual toda e qualquer transação seja proibida. E isso é o que o país está precisando. Nós precisamos, e não é só na questão da decência, que isso para mim é uma coisa indisponível, é na questão econômica. Geraldo, nós estamos nesse momento destruindo a economia brasileira, nós estamos com a maior estatística de falências e concordados, nós estamos com a maior estatística de inadimplência, o desemprego volta à casa dos dois dígitos depois de 12 anos, e os bancos no país estão tendo o maior lucro da história da humanidade. 23% acima do recorde do ano passado. E isso não está acontecendo por acaso, está acontecendo justamente por isso. Porque nós estamos... A ideia de conciliar, que se espalha, é exatamente essa, é para manter tudo como está. Esse é o grande erro do Brasil. Nós precisamos ao contrário. É evidente que dialogar, negociar, ponderar, porque isso é uma linguagem da democracia, mas nós temos que mudar o Brasil. Temos que estabelecer uma ruptura de uma vez por todas nesse caminho.
Wagner Gomes. Ciro Gomes, o partido do senhor, o PDT, já declarou posição contrária ao impeachment da presidente Dilma. O senhor também já fez reiteradas declarações contra o impeachment. Agora eu pergunto ao senhor, o senhor acredita na possibilidade de a presidente Dilma, superando essa guerra contra o impeachment, ela se salvando do impeachment no próximo domingo, o senhor acredita na possibilidade dela conseguir reerguer esse governo e terminar o mandato dela em paz e tentando ainda, e conseguindo ainda modificar esse cenário econômico? Estou falando com Wagner ou com Ivanildo? Wagner, um abraço a você também, meu irmão. Veja bem, o presidencialismo tem muitos defeitos, mas ele tem uma virtude. É um poder tão exorbitante, que ela pode mudar hoje. Ela não precisava esperar o domingo. Se ela, por exemplo, sinalizasse na economia para uma redução na taxa de juros, se ela emitisse uns 50 bilhões de reais de títulos públicos, que não precisa, nada disso precisa do Congresso, e capitalizasse o programa de investimento, retomasse o programa de investimento da Petrobras, se ela atualizasse o valor do Bolsa Família, que está perdendo poder de compra e já não está garantindo as 3 refeições para o nosso povo. Tudo isso ela pode fazer hoje. Ela não digo que ela muda a condição do seu governo, mas ela reverte expectativas. Evidentemente que hoje tudo isso seria lido como se fosse um gesto de desespero para se salvar do impeachment. Mas ela teve isso na mão durante esse período inteiro. E o problema da presidenta Dilma é exatamente esse, é um governo meio catatônico, meio paralisado, sem imaginação, com a equipe frágil, e a oposição não deixou governar. E aí a ideia de conciliar foi essa, a conciliação básica foi se acertar com Michel Temer, a conciliação básica foi tentar se acertar com Eduardo Cunha, e olha no que deu. Ivanildo Sampaio. Bom dia, eu vou lhe chamar de governador, porque a última vez que eu estive com o senhor foi no Palácio do Cambeba, quando a gente almoçou e o senhor não sabia nem que estava me dando uma entrevista. Pois bem, eu gostaria de saber, se o senhor for candidato à presidência da República, que erros que o senhor teria cometido nas campanhas anteriores pretende não cometer? Veja, eu não sei se sou candidato, vou pensar muito ainda antes de decidir ser candidato. Eu admiti ao partido, ao PDT, no convite muito honroso que recebi do presidente Carlos Lupe, de que o partido pode me atribuir qualquer tarefa que eu desempenharei com muito entusiasmo. Isso era uma grande honra para qualquer brasileiro ser cogitado para servir esse grande país, um dos maiores países do mundo, de uma gente maravilhosa como é o povo brasileiro. Agora, hoje, em relação à última vez que eu fui candidato, foi há 14 anos atrás. Eu tenho 14 anos a mais. Eu tenho 58 anos de idade, conheço muito melhor o país, eu tenho muito mais maturidade sob o ponto de vista do conhecimento das manhas da política, eu conheço a inteligência do país. E eu acho que os erros que eu cometi no passado foi uma exacerbação retórica, ou seja, um exagero no discurso para afirmar valores. E a essa altura do campeonato eu já não preciso mais disso. Eu acho que hoje já ficou muito evidente os valores que eu cultivo, pelo menos para aquela fração da sociedade que me conhece. E acredito que, se eu for candidato, eu não vou para fazer jogada de marketing, nem coisa nenhuma, eu vou para fazer história. Doutor Ciro, voltando com Wagner agora, eu queria voltar ao assunto do pós-impeachment. Ontem a presidente Dilma deu uma entrevista para um grupo restrito de jornalistas e ela chegou a afirmar que no primeiro ato depois da votação do impeachment no domingo, será a proposta de um pacto, de uma nova repactuação entre todas as forças políticas, sem vencidos e vencedores. O senhor acredita nessa possibilidade, que a presidente Dilma tem essa habilidade de fazer esse pacto após essa votação do impeachment? Não, o que ela tem a possibilidade é de promover uma grande comovente reconvocação da sociedade brasileira. Eu tenho dito a ela tem me chamado lá de vez em quando, eu tenho dito a ela que uma das graves tarefas que ela tem é se reconciliar com os grupos sociais, valores e territórios que lhe deram a vitória. Essa é a grande tarefa que ela pode fazer. Enfim, evidentemente, volto a dizer, negociar, dialogar, ponderar, isso tudo é do ramo, é da atividade. Mas repare bem, o PMDB tinha 7 ministérios, tem 7 ministérios. Não foi por falta de transigência, de negociação, de entreguismo, enfim, tem 7 ministérios, sem se falar em 1.000 e tantos cargos. O Banco do Nordeste é entregue ao PMDB, a Sudene, não sei com quem está hoje, mas eu acho, enfim, eles estão mandando em tudo.
E o PP tem ministério, e o PR tem ministério, e o PSD tem ministério, e todos, como ratos, estão saindo. Por quê? Porque ela está perdendo a rua. Essa é a grande questão. Ela tem que se reconciliar com a rua, com o nosso povo. Sinalizar para o nosso povo, lembrar o nosso povo, né? Por que merecemos, nós desse lado da esquerda, do mundo progressista brasileiro, o respeito e a confiança do povo. Porque nós é que somos preocupados com a miséria, nós é que somos preocupados com o salário, nós é que somos preocupados com o aposentado, nós é que somos preocupados com o Nordeste, nós é que somos preocupados com quem passa fome, com quem está sofrendo a violência, com quem está sofrendo. Esse é o lado nosso. E o governo dela se constituiu com nossa força e faz o jogo do outro lado. Doutor Ciro, as pesquisas, os últimos números que apareceram surpreenderam porque mostraram o presidente Lula ainda na frente, Marina praticamente empatada com Lula, mas quando chega no senhor, que é um nome que o Brasil inteiro conhece, com 2 vezes candidato a presidente da República, uma inclusive chegou bem perto de se eleger, mesmo com o seu conhecimento, o senhor fica atrás de Bolsonaro. Eu fiquei meio espantado. O senhor acha que ainda dá tempo de recolocar a cabeça de fora nesse país? Pesado, Geraldo. É serviço muito pesado. Mas repare, não cabe esse monte de candidato. E pesquisa feita a tal distância revela muito mais notoriedade do que propriamente predileção. Imaginar que o Lula, que saiu com 80% de popularidade da presidência da República, tem 20%, é um equívoco completo. Ele está numa fase muito negativa, etc, etc. A Marina acabou de sair de uma eleição. O Aécio Neves acabou de sair de uma eleição. O Geraldo Alckmin, que perde para mim nessa mesma pesquisa, é governador de São Paulo. Se eu tenho metade dos eleitores do Ceará, eu tenho 2% do Brasil. Se ele tem metade dos eleitores de São Paulo, ele tem 15% ou 12% do Brasil. Então, repare bem, não é por pesquisa que nós vamos orientar. E esse lugar aí é a questão do espectro. O Bolsonaro, por exemplo, representa uma direita que sempre votou escondida, envergonhada, do lado do PSDB. Na medida em que aparece um candidato que fala claro, né, esse conjunto de maluquices aí, de que bandido bom é bandido morto, de que mulher tem que ganhar menos do que homem, que licença maternidade é um absurdo, etc. Ele vai dizendo essas aberrações, ele vai interpretando com fidelidade, né, esses 8, 10% do eleitorado brasileiro. E isso explica por que o PSDB está caindo nesse conjunto de pesquisas. Mas isso, enfim, não é assim que a eleição vai acontecer. Ciro Gomes, o vice-presidente Michel Temer já está começando a traçar com aliados mais próximos a organização do eventual próximo governo, caso, evidentemente, o processo de impeachment da presidente Dilma seja de fato aberto pela Câmara e consequentemente, pelo Senado. E ele, segundo informações de bastidores, tem uma ideia de enxugar a máquina, reduzir o número de ministérios, extinguir muitos cargos comissionados. Fala-se em nome já para o provável ministério de Michel Temer, como, por exemplo, Armínio Fraga para a Fazenda, Ronaldo Caiado para a Agricultura, José Serra para a Saúde. Eu gostaria que o senhor fizesse um panorama do que seria, na sua opinião, um provável governo Michel Temer. É um desastre grande, porque, primeiro, não tem legitimidade. Vai ascender ao governo, se acontecer o impeachment, vai ascender o governo por um caminho que é considerado por muitos de nós um caminho de golpe. Então não tem institucionalidade, não tem legitimidade, a população não votou nele, a população não o reconhece. Segundo, o movimento do impeachment tem 3 grandes blocos. O primeiro bloco é o eleitor do Aécio, que se sentiu enganado, que a Dilma ganhou a eleição com um negócio de marketing e tomaram a eleição dele com muito pouco. Esse eleitor aí é do PSDB. Esse eleitor aí não vai esperar do Michel Temer que ele faça coisa diferente daquilo que faria o PSDB no governo. E ele não tem a menor condição. Por exemplo, só eu vendo para acreditar que o Armínio Fraga assumiria o Ministério da Fazenda num governo do Michel Temer. Quem é... Oi. Está respondendo ainda? Pois não, desculpe. Não, diga. Não, quem é Michel Temer? A população mostra também desconhecimento com relação a ele. O senhor nunca poupou alguém de falar bem ou mal de acordo com os seus conhecimentos. O que o senhor diz de Eduardo Cunha vale pelo menos 20% ou 30% para Michel Temer? O Michel Temer é o chefe da quadrilha. É sócio íntimo do Eduardo Cunha em tudo que não presta. Está citado na Lava Jato, que é o outro bloco,
que é a questão da denúncia moral, do escândalo, ele está enrolado até o gogó na Lava Jato, como já vinha enrolado no escândalo, no desvio de dinheiro do Porto de Santos. Ele é o responsável pela nomeação desses bandidos que estão presos da parte do PMDB na Lava Jato. Então, a questão moral também, ele não responde. Depois ele está prometendo uma coisa que vai afrontar o interesse popular. Ele está prometendo para a Fiesp reduzir os direitos trabalhistas, está propondo praticamente revogar a CLT, quer dizer, fazer valer um acordo entre a faca e o peito, né, que é o trabalhador desprotegido, ser obrigado a atender acordos que o patrão impõe a ele, revogando a CLT. E tudo isso vai gerar uma confrontação na rua que simplesmente não vai permitir ao país ter paz. Já que o senhor falou da Lava Jato, Sérgio Moro merece essa admiração que o país está tendo por ele? Ele é um bom juiz, mas talvez por ser muito jovem, está sendo muito insensato, e o nome dele falado nas ruas e tal, ele está cometendo alguns erros graves que amanhã vão gerar impunidade que a população acha que ele está garantindo que acabou. Porque qualquer prova obtida de forma ilegal, por exemplo, o constrangimento da condução coercitiva do Lula, aquilo foi ilegal. Porque o Lula não é réu em nada. A gente pode não gostar, pode gostar, mas sob o ponto de vista do direito, o Lula não é sequer réu em ação nenhuma. E você só pode conduzir um cidadão forçado se ele chamado legitimamente não foi. Por exemplo, a divulgação dos grampos envolvendo a presidência da República é frontalmente ilegal. E tudo que for baseado nisso passa a ser nulo no processo. Ou seja, ele está cometendo erros importantes, graves, está interferindo no processo político, e isso não é serviço de juiz. O senhor espera contar com um possível apoio de Lula em alguma situação como candidato a presidente da República? Não acredito, inclusive perdi muita afinidade com ele. Eu queria saber sua expectativa agora, Ciro Gomes, em relação ao domingo. Nós estamos acompanhando aí um movimento muito intenso do Palácio do Jaburu. Há informações de que só ontem passaram pelo Palácio do Jaburu 71 carros foram contados por lá, ou seja, o mundo político se voltando agora para Michel Temer como sendo ele já o próximo presidente da República, ou seja, muitos já jogando a toalha em relação ao governo Dilma, inclusive partidos aliados também, como o PP, o PSD, parte do PR, o PMDB lá atrás que já apurou. O senhor acredita ainda que a presidente Dilma possa escapar desse processo? Hoje você tem também uma guerra de propaganda. Então você está lendo aí as informações dos jornais de São Paulo que estão completamente militantes no processo do impeachment. A Globo, essas coisas todas estão militando no impeachment. Só para você ter uma ideia, cancelaram os jogos do Campeonato de São Paulo no domingo para a Globo, que transmitiria os jogos aqui de São Paulo, transmitir o impeachment, para poder realmente constranger os deputados e tal. Então isso é um processo, pode acontecer tudo. Hoje a batalha da propaganda está perdida. Então todo mundo está achando no mundo político que o impeachment vai passar. Mas volto a lhe dizer, tudo pode acontecer. Inclusive peço que Deus proteja o nosso povo, porque este responsável, deste canalha que preside a Câmara, marcou para o domingo, já combinado com a Globo, e pode haver mortes ali na frente do Congresso. Doutor Ciro, a gente espera que quando começar o seu dia a dia pela rua, o senhor passe por aqui algumas vezes, está certo? Com muito prazer, meu companheiro. A gente ouviu Ciro Gomes passando a limpo.